Fala galera, tudo bem com vocês? Você se pergunta, por que o Wendel está de chapéu e está desse jeito? Porque hoje estamos em um clima diferente, estamos tentando emular aqui o Velho Oeste. E sim, porque nós vamos falar sobre HQs de Velho Oeste, mais especificamente uma trilogia nacional que é um espetáculo, uma obra de arte maravilhosa que você precisa conferir. E para falar, eu trouxe aqui essa trilogia espetacular do Gatilho, que começou em 2017, Gatilho, Legado e Redenção, o último sendo lançado no ano passado, no finzinho do ano passado. Eu adquiri todos eles na CCXP. Mas antes de começarmos o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho, né, para receber todas as notificações. Também deixe seus comentários, é sempre muito importante deixar os comentários. E claro, compartilhe o vídeo caso ele seja útil para você, caso você goste e queira que outras pessoas confiram esse vídeo aqui, o nosso conteúdo no canal Foca nos Nerds. A princípio eu ia fazer um vídeo para cada HQ, mas eu decidi reunir os três para falar meio que misturado dos três. E aí eu vou dar uma passadinha por cada uma. Gatilho nos apresenta aqui, claro, todas as HQs vão ter muita questão de vingança, traição, temos também muito sangue, são HQs muito violentas, então você quando for ler isso aqui já vai se preparando, porque é uma leitura daquela que você fica sem ar em alguns pontos. Gatilho nos apresenta aqui um personagem, o escocês, que tem um salão, que era o barzinho da época, né? E chega um bando lá no bar dele e ele acaba se impondo, né? Só que isso acaba tendo consequências. E ele acaba sendo, posteriormente, ele acaba sendo agredido pelo líder do bando. E coisas acontecem como, por exemplo, eu só vou dar um spoiler aqui, a mulher dele é estuprada e aí acaba gerando uma criança. Então essa criança vai dar continuidade na história. E isso que é legal nessa história, mesmo que não seja de uma questão de árvore genealógica, tem uma hereditariedade, então tem uma continuidade nas histórias. Porque um personagem ligado a alguém da primeira vai dar sequência à segunda e assim por diante até, claro, na terceira. Então aqui no Gatilho nós temos o escocês como personagem principal, e aí por conta de todas essas coisas que acontecem, o salão dele também é todo destruído, ele acaba entrando para, digamos, o mundo do crime daquela época, e ele então se torna um fora da lei, porque ele deseja, né, anseia por vingança. E aí no final, muitas coisas acontecem, eu não quero dar spoiler, eu quero realmente que você leia, mas a história é surpreendente. E lembra daquela criança que eu falei, né, que foi gerada pela mulher do escocês, que ela foi estuprada e tudo mais? Essa é a continuidade da história em O Legado. E aí em O Legado temos o pistoleiro, que é essa criança que nasceu lá na primeira história. E o pistoleiro ele dá continuidade sendo um caçador de recompensas. Mas até onde vai a questão de caçar, né, de fazer a justiça com as próprias mãos? Isso acaba tendo consequências. E aqui em O Legado a gente vê uma regularização na época, porque a história se passa ali em Santa Cruz e o personagem, o pistoleiro, ele acaba tendo problemas com essa questão da regularização, porque agora ele não pode caçar os bandidos sem um aval do prefeito, sem um aval ali de pessoas acima dele hierarquicamente falando, né? Ficou estranho, né? Parece que eu separei esse hierárquico, mas tá. Então, por conta disso, ele não aceita, sabe? Ele vai até conversar com o prefeito, mas o prefeito fala coisas para ele sobre o primeiro volume, que é o Gatilho. Então, por isso você tem que acompanhar as três histórias, porque elas são continuidade uma da outra. E então, por conta disso, o pistoleiro ele acaba sendo preso, ele acaba sendo espancado, ele não aceita, acaba sendo preso e lá na prisão, na cadeia, ele acaba encontrando um dos personagens que ele acabou prendendo, que é o Roy Kelly, ou Kelly, depois eu deixo aqui o nome também.
E aí, essa prisão, eles acabam criando um vínculo. E o Roy, ele chama o pistoleiro para fazer parte do bando dele. Chegando lá, ele percebe que as pessoas, essas pessoas que são tidas como bandidas, na verdade são pessoas também normais que estão procurando, na verdade, apenas sobrevivência. E é o que o bando do Roy está fazendo. Ele tem família, ele tem esposa, ele tem filho. E eles vão atrás de um trem com ouro. E isso acaba gerando mortes, mais sangue, mais violência. E o pistoleiro acaba então se tornando um fora da lei. E no final a gente tem aí o pistoleiro sendo caçado. A cabeça dele está a prêmio. E com a cabeça dele a prêmio, ele pode ser pego aí tanto vivo ou morto. Que naquela época tinha aqueles panfletinhos, né? Então por conta disso, o pistoleiro se torna um fora da lei. E aí no terceiro volume, nós temos essa continuação, a questão da hereditariedade, né, que eu havia falado. E essa continuação, ela é posta com o filho do Roy, que foi salvo pelo pistoleiro. Porque no final da HQ, toda a família do Roy, inclusive o Roy, são mortos. Apenas a criança que não, que é o filho do Roy. E ele acaba sendo salvo pelo pistoleiro. O pistoleiro cria ele como se fosse um filho, né? Contudo, o pistoleiro, ele deixou, sabe? Ele deixou de ser o bandido, ele deixou de usar armas. Ele decidiu que isso só trouxe coisas ruins à vida dele. Então, ele acaba decidindo não entrar mais pro mundo do crime, digamos assim, né? A continuidade da história, ela fica por conta do filho do Roy, que acaba tendo um momento de traição contra o pistoleiro, porque ele acha que o pistoleiro mentiu para ele toda a vida e basicamente, na verdade, não foi uma mentira, mas sim uma omissão da verdade, o que às vezes pode ser encarado como mentira também, né? E ele omitiu fatos da vida do garoto. Então, na última história, no volume Redenção, o protagonista dessa história é o filho, então, do Roy, que na verdade tem um nome, é James. O que é legal na história é que os protagonistas, eles até então não eram conhecidos pelo seu próprio nome, mas sim por alcunhas, digamos assim. Mas, por exemplo, o escocês não tinha um nome, o pistoleiro não teve um nome, mas na última história, o filho do Roy se chama James. E a história então é a seguinte: você pode fazer alguns atos, mas sempre haverão consequências. E naquela última história, Redenção, e não havia outro título melhor que Redenção, porque é realmente isso, a salvação de um personagem, ele acabando com essa história de matança, de sangue, é ele colocando um ponto final nessa história. Então ele decide que não precisa mais matar, porque alguém matou o pistoleiro e ele não quis se vingar. Então ele decide continuar a vida sem vingança, sem matar as pessoas, para não dar para gerar mais alguém, né, nessa história maldita, porque é realmente uma maldição que vai passando de protagonista para protagonista. Então, olha, a trilogia como um todo é maravilhosa. Eu dou, assim, se tivesse que dar uma nota, eu daria 10 fácil, porque tanto o roteiro quanto a arte são cativantes, ela te puxa, ela te prende. Só para você ter uma ideia, depois eu vou deixar aqui umas imagens para ficar mais nítido. Mas a arte é espetacular, cara. E assim, eu nem sou tão ligado a esse mundo do Velho Oeste, né? Tenho, por exemplo, amigos muito mais engajados nesse universo, como, por exemplo, Rafinha, um abraço para você, que provavelmente vai estar acompanhando esse vídeo. O Marcos também, o Marcos Damiani, eles são caras que conhecem mais desse universo. E eu li isso aqui e fiquei cativado, fiquei maravilhado, porque as histórias me puxaram. Não é, por exemplo, o Tex. Eu não gosto de Tex, porque Tex me parece muito quadradinho, sabe? As histórias não são muito tolas para mim. Eu nunca gostei de Tex. Mas aqui a gente tem uma questão do Velho Oeste realmente retratada da forma como ele possivelmente era, sabe? Com muito sangue, com muita violência, realmente pessoas pouco se importando com a lei, o que significava a lei. Então, realmente, essa história eu acho que emula muito o que era o Velho Oeste. São HQs que com poucas páginas dizem muito, sabe? E é isso que é o interessante nessa história. Como eu disse, tem muitas coisas envolvidas na trama, tem muita violência, sangue, traição, vingança de sobra. Então é por isso que a HQ realmente
tem que figurar aí entre as melhores coisas que foi lançadas nesses últimos anos aqui em quesito quadrinhos nacionais. Eu acho que se eu tivesse lido isso aqui antes, eu já estaria mais engajado nesse universo aí dos quadrinhos de western, né? Na verdade, existe um termo para esse tipo de quadrinho que o Pedro Mauro até fala aqui na HQ, que é o Spaghetti Western. Então, esse tipo de quadrinho segue essa tendência. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Para falar um pouquinho sobre a obra, sobre Gatilho, Legado e Redenção. Eu espero que você tenha gostado. E, claro, vai atrás conferir. Eu vou deixar depois aqui o e-mail para você adquirir essas 3 histórias com o Pedro Mauro e o Carlos Stefan. Os dois são muito simpáticos, muito receptivos, então acho que vale a pena. É uma obra maravilhosa, como eu já disse aqui inúmeras vezes, mas eu não me canso de dizer isso porque realmente é uma obra que engrandece os quadrinhos nacionais. Ele realmente faz os quadrinhos nacionais figurarem entre obras realmente relevantes, sabe? Obras que valem a pena ser lidas. Então é isso, nos ajude também, dê seu like, compartilhe, comente, claro, ative as notificações e se inscreva caso ainda não seja inscrito. E leia quadrinhos, porque quadrinhos são vida. Abraço!